Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. A nossa saudação a você que está nos acompanhando através das redes sociais. Hoje nós falaremos sobre o imperador Constantino, o imperador romano que deu liberdade aos cristãos. Mas quem foi Constantino? O imperador Constantino era também chamado Constantino Magno, o Grande, ou Constantino I. Ele nasceu no ano 274 e faleceu em 337. Foi imperador durante 31 anos, de 306 a 337. Era filho de Constâncio Clório e Helena, cristã, que veio a ser Santa Helena. Casou-se com Fausta, filha de Maximiano Hércules. Constantino ficou famoso a partir de 312, quando derrotou Maxêncio junto à Ponte Milvia, no dia 28 de outubro, e se tornou senhor absoluto de todo o grande império. Era culto e inteligente, obteve grandes vitórias e fez um bom governo. Mas ficou na história sobretudo pela sua conversão e pela liberdade definitiva que deu aos cristãos. Essa liberdade veio com o Edito de Milão, no ano 313, no qual Constantino dizia: havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. O culto pagão acabava de ficar órfão, perdia a sua força de religião oficial do império e todo o apoio do Estado. Embora os pagãos pudessem continuar praticando o culto aos seus deuses, agora não tinham mais o imperador em suas festas. Constantino não oferecerá sacrifícios às divindades de Roma. O império não promoverá jogos de gladiadores e espetáculos pagãos. Antes, os cristãos não compareciam às festas pagãs do império. Agora, o imperador comparece às festas cristãs e as apoia. Estavam encerrados ali naquele momento os 2 séculos e meio de perseguição e de martírio para os cristãos. E certamente foi o testemunho dos mártires e a coerência da fé em Jesus Cristo que levaram Constantino a fazer essa virada na vida. E não foi só o imperador que mudou. Foi todo o império e toda a igreja que passaram por grandes transformações. O Edito de Milão ficou como um marco na história. A liberdade para os cristãos foi um bem, mas trouxe também problemas e situações novas que preocuparam a igreja. Quais foram as principais mudanças ocorridas? Com a conversão de Constantino e a liberdade religiosa, a igreja teve grandes mudanças. O imperador passou de inimigo para amigo, de perseguidor para protetor dos cristãos. O império, que antes confiscava os bens da igreja, começou a lhe dar terras e a construir belos templos em diversas cidades. Em Jerusalém, a Basílica do Santo Sepulcro; em Belém, a Basílica da Natividade; em Roma, a Basílica do Latrão. Bispos e padres que antes não eram respeitados nos seus direitos de cidadãos passaram a gozar de privilégios. Os cristãos, que antes eram proibidos de ocupar cargos públicos, foram elevados a postos de liderança no governo do império. Talvez para fugir da longa tradição pagã e dos cochichos, Constantino transferiu provisoriamente a capital do império para Bizâncio, que passou a chamar-se Constantinopla. Foi inaugurada ali com novos palácios e uma fisionomia cristã no ano 320. Esse apoio do império aos cristãos foi uma coisa boa, mas trouxe alguns problemas. O primeiro deles foi a intromissão do imperador nos assuntos da igreja. Constantino se achava no dever, por exemplo, de convocar os bispos para resolver os problemas de unidade surgidos com cismas e heresias. Nesse tempo era Papa Silvestre I, homem piedoso e santo, mas sem grande inteligência. Ficou meio apagado ao lado da liderança de Constantino. Alguns, porém, acham que isto talvez tenha sido providencial, pois Constantino ainda não havia entendido bem o sentido espiritual da igreja e não estava preparado para conviver com as exigências radicais do Evangelho. Outra grande mudança aconteceu no âmbito pastoral. Os cristãos antes eram rigorosamente preparados para o batismo. Passavam por 3 anos de catecumenato, pois tinham que enfrentar a perseguição por causa da fé. Agora bastava uma breve preparação. Os batismos eram dados em massa. Ser cristão
tinha virado moda. A igreja ganhava na quantidade e perdia na qualidade. De pequenas comunidades, a igreja passou a ser multidão. Do século IV até hoje, a igreja passou por um intenso processo de organização e institucionalização. É importante desmentir uma ideia bastante difundida pelos nossos irmãos protestantes de hoje e de sempre, que afirmam que a Igreja Católica foi criada, fundada pelo imperador Constantino. Essa é uma grande mentira, um erro histórico. Na época de Constantino, quem exercia o ministério petrino como Papa era Melcíades, que se tornou São Melcíades, o 32º Papa, tendo Pedro como primeiro. Assim não há que se falar que Constantino é o fundador da Igreja de Cristo. Ele apenas deu liberdade aos cristãos, acabando com 2 séculos e meio de perseguição e martírio. Vamos conhecer melhor a história da Igreja de Cristo, a Igreja una, santa, católica e apostólica. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.